Depois de mais de um ano de negociações, a Petrobras vai voltar a operar as duas fábricas de fertilizantes na Bahia e também em Sergipe, que estavam arrendadas para a Unigel, mas não estavam produzindo. Gustavo Lustosa, repórter do AgFeed, traz mais detalhes. Um ótimo dia a você, Gustavo. Petrobras já falou em algumas ocasiões que apenas explorar petróleo em águas profundas não vai ser o suficiente para garantir o futuro da empresa. Vão investir em energia renovável e outras áreas, dentre elas a área de fertilizantes, que já deu bastante problema para a companhia no passado. Duas novas fábricas vão voltar a funcionar. Qual que é o final dessa história? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia quem nos assiste na CNN Money. De fato, a Petrobras oficializou a sua volta ao mercado de fertilizantes com esse acordo que ela firmou com a Unigel, uma petroquímica que produz fertilizantes nitrogenados, para voltar a operar duas fábricas da própria Petrobras, né? Essas duas que você mencionou, que estavam arrendadas para a Unigel desde 2019. Esse movimento de arrendar essas unidades se deu em meio ao governo Bolsonaro, numa agenda que aquela gestão tinha de enxugar um pouco a operação da estatal e que foi trocada, né? Trocaram-se os rumos da Petrobras assim que esse novo governo assumiu. Na época, havia sido firmado um acordo ali para arrendamento de 10 anos, mas a Unigel, como você já adiantou, teve alguns problemas para tocar esse negócio e gerar receita. Fez algumas paralisações ao longo do tempo e desde fevereiro do ano passado, essas duas unidades estavam fechadas. Na época, a Unigel chegou a dizer que fechou por conta de um preço do gás natural muito elevado. Ela chegou a comparar que o gás brasileiro era 6 vezes mais caro do que o gás americano. E ainda disse que, na ocasião, a empresa disse que suportou alguns prejuízos ao longo de 2023 e sem corte de pessoal, mas no início de 2024 ela disse que a situação ficou insustentável, paralisou e não reabriu as unidades desde então. A expectativa é que a Petrobras volte de fato a operar essas plantas a partir de outubro desse ano. Claro, tudo ainda depende de alguns ritos burocráticos. E essa notícia tem dois contextos. Primeiro, envolvendo o governo federal, o governo Lula especificamente, que trouxe essa pauta de colocar a Petrobras como uma empresa além do petróleo, como você bem disse, de atuar na transição energética, de ter várias frentes de negócio, ir além da exploração de petróleo, desde os primeiros dias do mandato. E além dessa retomada, a Petrobras já anunciou no final do ano passado que vai investir 3,5 bilhões de reais para concluir obras em uma unidade de fertilizantes nitrogenados no Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas. Essa é uma fábrica que começou a ser construída em 2011, mas foi paralisada em 2014. A gente lembra muito bem que 2014 foi um ano complicado ali para o governo federal. Com 81% da obra pronta, ela resolveu paralisar, mas vai retomar. E esse projeto aí do Mato Grosso do Sul deve ser inaugurado em 2028, de fato, uma produção prevista ali de 3,6 mil toneladas diárias de ureia e 2,2 mil toneladas diárias de amônio. Do lado do governo federal, existe uma política chamada Plano Nacional de Fertilizantes. É um plano que começou no governo Bolsonaro, mas ganhou força na administração atual e é uma agenda tocada principalmente pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. E a intenção nada mais é do que diminuir a dependência que o Brasil tem em relação à importação desse tipo de produto. Na agricultura, a gente fala muito no NPK, que são elementos básicos de fertilizantes. N de nitrogênio, P para o fósforo e K para o potássio. Hoje, a dependência desses fertilizantes são elevadíssimas. Por exemplo, nos nitrogenados, a gente está falando de uma dependência de 80% do que vem de fora. Nos fosfatados, a gente está falando de mais ou menos 70%, no potássio, mais ou menos 90%. A gente tem algumas iniciativas privadas aqui no Brasil, como por exemplo na Eurochem, uma empresa que tem origem russa, mas hoje tem controle suíço, investiu US$ 1 bilhão para operar na Serra do Salitre, em Minas Gerais. Mas o governo federal olha com muita atenção para o tema, e aí entra o segundo contexto, que é essa dinâmica de dependência externa. Essa política do Plano Nacional de Fertilizantes começou depois do início da guerra da Rússia e da Ucrânia. E a meta era justamente diminuir essa dependência, porque com a guerra e os efeitos dela, como bloqueios comerciais e até cadeias de abastecimento que foram prejudicadas, os preços de fertilizantes dispararam e isso causou um clima de incerteza para o agro nacional. O Brasil era e é até hoje muito dependente dos insumos russos. Ele compra também de alguns países como Catar, Omã, Argélia, Irã, mas a Rússia ainda figura ali como principal vendedor. E dessa forma o governo utiliza a Petrobras, que se não é o maior, é um dos seus maiores ativos, para conseguir entrar nesse mercado que tem um aspecto tanto econômico muito importante quanto estratégico.
Agora é hora de ver se de fato essa agenda de retomada vai ser cumprida, se de fato esse prazo para voltar essas fábricas na Bahia e Sergipe vão ser cumpridos. Existe muitas dificuldades, viu, para colocar esse plano de pé, Gabriel, porque tem uma questão de custo muito grande, de passar a explorar e construir fábricas. A gente citou aqui alguns montantes muito relevantes, na faixa dos bilhões de reais. E também existe uma questão geográfica que às vezes dificulta essa instalação. A gente fala, existe uma perspectiva que no potássio, por exemplo, hajam muitas reservas na Amazonas, ou seja, a gente está falando de áreas de preservação em alguns momentos, áreas de povos originários, mas de fato essa agenda de encerrar essa dependência dos fertilizantes externos é uma agenda que o agro fica muito de olho, afinal de contas ele quer pagar mais barato insumos, ter insumos, né, mais prontamente nas lojas, enfim, nas revendas, mas a gente sabe que o governo federal, que quer colocar esse plano de pé, tem muitos pratos a equilibrar, Gabriel, e outras preocupações na agenda. Mas, de fato, para a Petrobras e para o agro brasileiro, talvez uma vitória aí, porque a gente vai voltar ali a ter uma produção que estava paralisada há mais de um ano, né, em fevereiro do ano passado. Mas a gente sabe que burocracia não é simples de resolver, então vamos aguardar aí para ver se a Petrobras de fato consegue e se o governo federal dá mais tração ainda esse Plano Nacional de Fertilizantes, agora com mais essa vitória aí depois desse acordo que as empresas firmaram. Vamos ver se tudo isso acontece em quanto tempo, né? Porque a gente sabe que essas histórias às vezes elas demoram para se desenvolver. Ficarmos bastante atentos. Obrigado, Gustavo, pela ajuda e, claro, eu desejo uma ótima semana, um bom dia. Obrigado, Gabriel. Ótima semana para todos. Agradecido.